aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo em Dobro. E hoje a gente vai desvendar uma das maiores alegrias que alguém poderia ter na vida, que é ser fã. Isso mesmo, hoje no Papo em Dobro a gente traz alguns fãs de áreas bem diferentes para tentar explicar um pouquinho dessa paixão avassaladora. Se for a sua primeira vez por aqui, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Último lembrete, antes da gente começar, é sobre o episódio anterior, que vale muito a pena ser assistido. No Papo em Dobro, a gente falou sobre o poder do skate e do rap na vida de crianças e adolescentes. A gente trouxe dois mestres, o Fábio Batata e o Samuca MC, que comandam projetos sociais no esporte e na poesia. Então, se eu fosse você, eu ia lá assistir. Para a conversa de hoje, a gente tem o prazer de receber, primeiro, o presidente do Conselho Jedi do Paraná, fã-clube de Star Wars, Giovanni Christian. Seja muito bem-vindo. Obrigado, saudações a todos e obrigado pelo convite. Imagina, eu tô bem animada. A gente tem um eventinho pra falar mais pra frente, então acho que isso vai ser bem bacana. E pra completar a mesa, a sócia da Tretes, um portal independente que traz notícias em primeira mão do Atlético Paranaense, Thaís Caram, mais conhecida como Taquetá. Seja muito... Ah, com certeza. Eu acho que um ponto interessante que a gente já conversou aqui antes de rodar, né, é que vocês são fãs, né, no caso de futebol do Atlético e de Star Wars, mas vocês não compartilham esses gostos, né? Você gosta de futebol, mas não gosta de Star Wars, não tem esse apreço, e você também não é muito fã do futebol, é isso, Giovanni? Exatamente. Eu, assim, minha família tem aficionados por futebol e tal. Eu, desde pequeno, nunca me interessei, nunca consegui que me pegasse tanto como Star Wars, o cinema, de forma geral. Então é muito engraçado, isso, né? É engraçado, porque eu até falei no começo aqui antes, né? Eu não sei nem o nome dos personagens de Star Wars, né? Eu sei dois nomes, que é o Darth Vader e a Princesa Leia, e eu paro por aí no meu conhecimento de Star Wars. Nunca me pegou também muito, então acho que vai ser um papo muito legal e até engraçado, né? Sim, são dois mundos diferentes, mas que vão acabar conversando, tenho certeza. Exatamente. Para começar, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Antes da gente falar das paixões de vocês, eu queria conhecer o Giovanni, a Thaís, a Taquetá. Giovanni, só pra gente conhecer um pouquinho, você é daqui de Curitiba? Sim, nasci aqui, sempre morei aqui. Criado, olha só. E, né, apesar de estar sempre aqui, eu tô viajando bastante e tal, né? Mas pretendo ficar aqui por um bom tempo. E qual que zona, assim, que você foi criado? Zona Norte, Zona Sul? Eu sempre fui ali, região do Portão, Água Verde, legal. Novo Mundo ali. Legal. E antes mesmo de Star Wars, o que te puxou pro mundo nerd, especificamente? Foi Star Wars mesmo ou antes veio outros elementos que foram te levando? Na verdade, eu acho que primeiro foi Star Wars mesmo. Primeiro foi Star Wars. Porque começou quando eu era muito pequeno, né? Meu pai, ele me apresentou os filmes e tal. Então rola aquela conexão de nostalgia, de apego emocional mesmo. E a pegada nerd, ela tá muito relacionada com o cinema. Então eu gosto muito de cinema, sempre gostei de filmes, séries, né, jogos. Mas jogos nem tanto, mas muito filmes e séries. Então eu sempre tive esse apego muito grande com essa parte, assim. E acabou me levando para esse lado nerd. Sim. E você comentou do seu pai, né? Você se lembra da primeira vez que você assistiu? O primeiro filme que você assistiu? Lembro. Passou uma maratona na TV aberta. Olha, da trilogia clássica, né? Então eu comecei com os filmes antigos e aí eu assisti com ele, né? Ele viu que ia passar, me chamou para assistir e ele que meio que me apresentou. Mas eu lembro assim nitidamente na memória de estar assistindo com ele ali os filmes clássicos. Então foi bem legal. E o que te fisgou naquele primeiro momento? Foi a ação? Foi o universo? Foram os personagens? A história? Eu acho que um pouco de tudo, assim, porque daí já emendou com um filme que tava para lançar no cinema, né? Que na época foi o episódio 2. Legal. Então, tudo aquilo, né? As criaturas, as naves, a história. É uma franquia que acaba envolvendo muito nesse sentido, né? Então, a parte das brincadeiras também, né? Por isso é bem novo, a gente brincava muito, né? Nessas coisas. Então, eu acho que um pouco de tudo. Legal. Eu não sei explicar, porque hoje Star Wars tá tão intrínseco à minha vida que é difícil, sabe, explicar a ligação que eu tenho. Hoje tá meio que grudado aqui dentro. Mas na época eu acredito que foi mesmo por causa disso. O universo em si que é muito rico, né? Que legal. Stormtrooper é um também, não é? É um 6 pontos. Soldados brancos de armadura. Com capacete e tal. Agora Olha que muita gente confunde. Sério? Parece besteira assim, mas cara, tem gente que chama
um personagem com o nome do outro. É engraçado. Faz parte. Faz parte, normal. Agora você tem que falar pra gente 3 jogadores do Atlético. É basicamente isso. É pedir pra eu nomear 3 jogadores. Tipo, não sei. Não sei, faz parte. Eu achei interessante que veio esse lado da família e acredito que no seu lado também foi por aí. Como é que começou? Com o maluco do meu pai, né? Também. Os pais. Sempre fazendo a... Sempre eles. O meu pai, ele é muito louco por futebol, de uma maneira geral, assim. Meu pai, ele é muito, muito, muito idoso, né? Ele tem 81 anos. Beijo, pai, você vai assistir isso aqui. E ele acompanha futebol desde sempre, assim. Então, e ele é de uma época que o Atlético e os times daqui só disputavam campeonatos daqui. Então, era muito comum que as pessoas tivessem times em outros lugares. Então, meu pai, tipo, torcia pro São Paulo em São Paulo, pro Fluminense no Rio de Janeiro, pra ter time pra torcer, pra, tipo, acompanhar o futebol o ano inteiro, o tempo todo. Então, ele sempre, né, depois que o Atlético passou a ter mais estrutura e jogar nacionalmente, daí ele largou esses outros 2 times e, tipo, ficou só com o Atlético. Né? Mas eu lembro, assim, Copa do Mundo, Jogos do Brasil, nossa, ele ficava maluco, assim, maluco. Então, essa paixão, desde que eu sou pequena, assim, tá ali na minha casa. Mas o meu irmão, por exemplo... Não gosta. Meu irmão é mais do cinema também. Ele gosta, tipo assim, ele não gosta de futebol. O pouco que ele acompanha é por minha causa, porque ele sabe se o Atlético tá bem, eu tô bem e tal. Então, tipo, dá aquela acompanhada. Sim. Minha mãe é a mesma coisa. Mas o meu pai me levou sempre, desde que eu nasci, eu sou atleticana, por obrigação, não tive outra opção, não tinha nem como eu querer ser outra coisa, eu já nasci atleticana, nem tentei contestar. E aí ele me levou na Baixada quando eu tinha 10 anos a primeira vez. O Atlético já tinha sido campeão brasileiro em 2001, eu já tinha vivido aquilo, o Atlético foi campeão, a gente pegou o carro e saiu, foi pra Baixada buzinando, e bandeira, e gritando e tal, eu tinha 9 anos na época. E aí com 10 para 11 anos eu fui pra Baixada pela primeira vez. Meu pai tinha muito medo de levar a gente muito pequenininho, né? Na época. E aí, ali eu falei, putz, eu gostei muito disso aqui, né? Quando eu entrei lá, o estádio lotado, ainda era o meio estádio, né? Era a galera gritando e cantando as músicas e tal. E eu fui ver um Atlético e Prudentópolis, assim, pelo Campeonato Paranaense. E eu fiquei emocionadíssima. E aí... A partir dali, já no ano seguinte, o Atlético fez uma super campanha em 2004, que a gente foi vice-campeão do Brasileirão. E então, tipo, tudo foi culminando, assim, pra eu ficar muito apaixonada e gostar muito de frequentar estádio, de ir pra Baixada e tal. E ser atleticana desde essa época. E aí é um grande elo que eu tenho até de comunicação com meu pai. Hoje, 90% dos nossos assuntos são Atlético. É o que a gente tem papo, sabe? Tipo, o nosso assunto. Então, e ele fica me fazendo de Google, né? O que eu acho muito legal. Quer dizer, a gente senta num restaurante pra comer, ele... E esse novo técnico aí, filha? O que você acha? E fulano? E ciclano? Aí, vendeu aquele mesmo? E não sei o quê. E aí, a gente fica tendo esse elo que é muito importante pra mim, assim. Que legal. E é interessante que o futebol, ele é mais do que só o momento do jogo, né? Ele tem o antes, ele tem o durante, ele tem o depois. Ele tem o momento de você também estar ali com aquelas pessoas no estádio, pra você poder presenciar o jogo no estádio, né? Poder frequentar um estádio. Isso acabou aproximando você ainda mais da sua paixão? Cara, com certeza. Uma das máximas minhas, assim, que eu falo, né? Essa frase não é minha, mas que eu peguei, é que o que importa são os amigos que fazemos no caminho. E pra mim isso é, tipo, o meu maior bem, assim, que o Atlético me trouxe, foram os meus amigos. Porque com eles eu curto, né? O pré-jogo, antes do jogo, o jogo ali durante, depois do jogo também. A gente já vai terminar o jogo lá no Gato Preto, muitas vezes, 3 horas da manhã. E além disso, a gente viaja muito. Então, eu acabei criando grupinhos, assim, os grupinhos de viagem. E aí, esses grupinhos vai muito além de Atlético. Porque muitas vezes a gente vai viajar pra ver um jogo longe e eu sempre falo, eu não vou só pelo Atlético, né? Porque eu me coloco em primeiro lugar, né? E se eu for daqui até o Equador pra ver só o jogo do Atlético e voltar, o Atlético vai lá e me perde a final da Libertadores pro Flamengo, eu volto como pra cá? Né? Além de ter gastado uma nota. Então, eu tenho esses amigos que compartilham isso comigo. Então, a gente fala já que a gente vai pro Equador, vamos fazer uma viagem planejada e vamos ficar, tipo, uns 10, 15 dias e conhecer. E aí, a gente acaba conhecendo lugares que a gente não conheceria. E a gente torna esse grupinho uma famíliazinha, assim. Então, eu tenho várias famíliazinhas. E isso, pra mim, é muito legal. E, com certeza, é a coisa que mais importa pra mim, assim. Tipo, porque independente se o Atlético ganhar, se o Atlético perder, se o Atlético for rebaixado, eu vou estar com aquelas pessoas ao meu redor. Sabe? E isso vai muito além, né, das 4 linhas e do campo e torna o futebol, pra mim, algo mais leve, digamos assim. Que bacana. Eu quero entrar nesse tópico sobre estar em comunidade, mas antes, só por curiosidade, eu queria saber se vocês são fãs de outras coisas também. Você, Giovanni, além de Star Wars, você tem outras obsessões, assim, talvez não tão forte, né? Mas ainda assim, outros interesses que você acaba... Também, nossa, isso aqui eu sou fã. Pode ser de música? Eu sou designer, né? Então eu sigo bastante artistas, legal. ilustradores e tal.
Então, talvez vá um pouquinho para esse lado, né? Mas sempre entra muito no âmbito ali, cultura pop, animação. Ah, legal. Né? Esse lado mais artístico. Uhum. De outras coisas, assim, eu não me vem tanto. Uma banda assim, do coração? Sabe? A banda tem algumas, assim, eu sempre vou mais pro lado do rock, né? Gosto muito de Bowie, David Bowie. Que legal. Queen, a galera mais das antigas. Eu sou relativamente novo, né? Tô nos meus 30 anos, mas acabo gostando das bandas das gerações mais antigas, anos 70, 80 ali. Ah, legal. Sabe? Então, Bowie, Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, enfim. Muito legal, muito legal. É uma boa safra. Eu tenho uma pergunta. Por que as pessoas do universo nerd têm essa tendência a gostarem de rock? Porque a maioria, tipo assim, é muito difícil. Eu nunca vi, pelo menos até hoje, tipo um nerd pagodeiro, por exemplo. Eu sou eclético, eu escuto pagode, escuto um monte de coisa, tá? Mas realmente, eu acho que, primeiro, porque muitos desses filmes, eles acabam indo pro rock. A própria trilha sonora. Trilha sonora. Ah, legal. Né? No meu caso, entra um pouco a questão da família também, que eu sempre cresci ali, né, escutando esse tipo de música. Minha mãe tinha muitos discos, né, LPs, então Pink Floyd e tal, né, galera dessa safra aí. Mas eu acho que talvez seria pela essa parte das trilhas sonoras mesmo, né? Que é difícil você imaginar um filme assim, tipo, super empolgante e tal, tocando, sei lá, molejo. Sim, Nada contra o molejo, eu amo molejo, tá? A cultura norte-americana, né? Eu acho que também vem de um contexto, né? Mas faz sentido, é uma pergunta que realmente a gente se faz. Mas eu só queria comentar, né, pegar um ganchinho ali do que a Thaís estava falando agora há pouco, que, ela falando da questão dos amigos e tudo, conversou muito comigo, porque, assim, Star Wars tira o futebol, né? Eu me sinto exatamente assim hoje. Hoje eu frequento os eventos, frequento, né, as atividades e tal, por causa das pessoas. Não é só por causa dos filmes, né, séries e tudo. Até porque você talvez tenha isso um pouco com o futebol, né? Tem umas coisas que você gosta mais, umas coisas que você gosta menos. Cada um vai fazer o seu gosto ali dentro do universo. Do universo, comum, né? Mas o que fica são as pessoas. Então, a gente faz viagem, a gente vai no bar, a gente, tipo... Não é só porque a gente faz nerd evento. que a gente fica enfiado em casa. A gente sai, a gente socializa. Eu, pelo menos, né? É bom quebrar esse estereótipo. Exatamente. Né? Mas, a gente vai direto para São Paulo... já fomos para cidades do interior, assim, fazer eventos lá também. Então, o que fica são as memórias dessas viagens, dessa social que a gente faz. Isso é muito legal. Eu acho que ser fã e não estar em comunidade é uma perda, né? Você acaba perdendo uma parte muito bacana de ser fã, que é você ter contato com outros fãs. Mas, Taquetá, por curiosidade também, você tem outros interesses, outros hobbies, ou o Atlético tomou 100% da sua vida? Não, o Atlético, ele toma muito do meu tempo, né? Realmente, assim, eu me dedico muito, muito tempo da minha vida, assim. Vai ao Atlético, mas eu sou fã de várias coisas, né? Eu sou uma das pessoas mais fanfiqueiras que eu conheço, desde criança. Que legal. Eu sou, tipo, muito fanfiqueira, sempre fui essa pessoa. Cria de Wattpad. Não, eu fico viajando na maionese, assim, tipo, super. E aí, eu sou muito fã do CPM 22, a minha banda favorita. Tem uma tatuagem até, assim. Muito bonita a tatuagem. Que eu tava, né, comentando antes também, que assim... O CPM 22 é a banda que eu fui fã quando eu era adolescente e desenvolvi essa coisa de fã e tal. Porque agora, com 32 anos, eu conheço um artista novo que eu gosto muito e que eu acompanho muito, mas eu não sou fã, né? Igual eu era quando eu era adolescente. Eu acho que isso é um movimento meio que natural do ser humano, assim, né? A gente acaba se agarrando mais, assim, nessa época. Até o próprio Atlético, ele vem numa fase de criança-adolescente ali, que é ali que eu, tipo, me pegou. É muito difícil uma pessoa, depois dos 30... Né? Começar a gostar de futebol. É raro, geralmente isso já vem antes. Então, parte da nossa formação. O CPM 22 tá nesse lugar. Harry Potter também, eu sou bem Potterhead, assim. Tenho todos os livros, tenho os livros ilustrados. Tem tipo, um monte de cacareco de Harry Potter na minha casa. É que foi bem na tua época, né? Essa parte dos livros e dos filmes. Filme ali, tipo, eu assisto, cara, sei lá, demais, assim. Eu e meu namorado, a gente não sabe direito o que botar, a gente bota Harry Potter. Agora a gente tá estudando inglês, a gente tá deixando Harry Potter com a legenda em inglês. Pra, tipo, pra ir pegando. Ótimo. Então, assim, super Harry Potter, assim. Eu acho que de fã, assim, fã, eu acho que dá pra colocar esses dois. Fui muito fã do Eminem também, quando eu era adolescente e tal. Vivi esse momento. Hoje em dia já não é mais tanto a minha, mas não é igual o CPM que perdurou. E o CPM eu tive vivências e conheci a banda. E pude, tipo, ter uma relação diferente, né? Então, eu acho que eu
tô meio aí, assim. Talvez até o final do programa eu lembre de outras coisas que eu sou fã, mas assim, de bate-pronto é isso. Que vem assim, né, de cara. Eu achei interessante que você, sendo fã do Atlético, você vai nos jogos, você conhece aquelas pessoas. Eu fiquei curiosa pra saber do Giovanni, como que fãs de Star Wars se encontram, assim, como que você tava ali, ok, eu sou fã de Star Wars, e o que eu vou fazer agora pra eu achar outros fãs, outros amigos? Foi a internet? Eu imagino que a internet seja um lugar bem propício, né? A internet é um lugar bem favorável. Ah, legal. Os eventos presenciais também, né? Tanto no conselho, Com certeza. Mas, assim, até eventos fora do conselho Jedi, né? Então, eventos nerds, geeks, ou, sei lá, comunidades na época Orkut, ou Facebook, ou enfim. Né? O pessoal vai se achando por ali, começa a marcar encontros, né? E vai fazendo os rolês por ali, sabe? E provavelmente hoje você deve ter, tipo, um grupo de amigos mais fixo, assim. Sim, que sim. você sai mais. Outra coisa que, no caso de Star Wars, une bastante a galera são os filmes, né? Então, lança um filme no cinema, a galera vai nas pré-estreias. Vai vestido. Eu acho isso muito legal. É muito legal. E aí vai 1, 2, 3. Teve um filme, foi o episódio 8, que foi o que eu mais vi. Acho que eu fui mais 5 vezes no cinema. Caramba! E eu seguido, assim, porque tinha pré-estreia, estreia, fim de semana, não sei o que, e eu fui em todas as sessões, né? Mas é isso, sabe? São esses encontros presenciais que acabam, né? Aí você vai conhecendo, vai conversando, fala do filme, daí começa a descobrir gostos em comum, faz teu círculo de amigos, quando você vê, você tá falando de outras coisas. Né? Você tá indo no bar não só pra falar de Star Wars, mas pra falar, sei lá, de outros filmes, de outras coisas. Vida pessoal. Né? Vida pessoal, enfim. Ou marcando jogo de tabuleiro, board game, videogame, enfim. Né? Interesses em comum ali. Você vai achando esses Legal. interesses, né? E no meu caso foi assim, particularmente minha vida pessoal, profissional, tava tudo por ali, assim, porque eu mesmo sou designer, eu comecei a fazer materiais pro conselho, né, quando eu não manjava nada disso e tal. Aí me descobri, né, gostando de fazer isso e fazendo uma faculdade de design e indo pra esse caminho. Então, enfim, mas nesse sentido, o estádio já tem um local fixo. E uma programação anual. Toda semana você tem um rito ali, né? Hoje em dia, antes da pandemia, assim, né? Que eu ainda nem trabalhava tanto com internet, essas coisas. Realmente eu combinava pra ir ao jogo, né? Era uma coisa que eu combinava com amigos e tal. Vamos ao jogo. A gente vai se encontrar em tal lugar. Hoje em dia, eu não combino nada com ninguém. Eu só chego lá. Aparece. Aí quando eu chego lá, eu mando mensagens pra um, pra outro. Tá por onde, tá por onde, tá por onde? Mas porque eu já sei que vai ter. Se um não for, vai o outro. Se não for o outro, vai o outro. Porque sempre vai ter uma galera, assim, né? Então, aonde eu assisto o jogo ali, né? No meu lugar ali da arquibancada, todo mundo que tá ali, tipo, eu assisto junto com as atleticaníssimas. Elas sempre vão estar lá. Talvez não as mesmas de sempre, mas sempre vão estar lá. Sim. Então, hoje em dia, eu só vou. Assim, não preciso combinar nada com ninguém. Assim, só vou chegar lá e vou saber que tá todo mundo lá já. Sim. Tá por lá ou tá chegando. E conta... pode falar. Não, tudo bem. A gente tenta fazer esses encontros recorrentes também, pensando muito nisso, sabe? Então, tendo essa frequência, as pessoas vão aos poucos descobrindo. Sim. A Jaque, minha namorada, que tá aqui, ela conheceu a JediCon, ela, tipo, só ela do círculo ali dela gostava de Star Wars, gosta de Star Wars, né? A família dela não gosta tanto e tal, as amizades e tal. E aí ela se viu em casa, assim, se viu, né, nesse evento que, tipo, ela podia, né, curtir o que ela gosta, falar do que ela gosta, com outras pessoas, conhecer outras pessoas. A gente se conheceu nesse evento, inclusive. Caramba, e lá Star Wars proporcionou muitas coisas. Exatamente. Então, e a JediCon acontece em São Paulo, também em outros estados, né? E aí a gente procura fazer essa frequência justamente para as pessoas que não conhecem estarem conhecendo ali, sabe? Sim. Não só Star Wars, mas conhecendo pessoas com gostos em comum. Esse é o objetivo. Sim, até se desapegar, né? Não depender do amiguinho. Mas se meu amigo não vai, eu vou ficar lá, não vou conhecer ninguém. Exatamente. Se você for indo com frequência, de repente todos são seus amiguinhos. Então você não tem esse problema. Que legal. Eu fiquei curiosa para você contar pra gente o que são as atleticaníssimas. É um bando de mulher maluca. Ponto. Que torce pro Atlético. Não, as atleticaníssimas é um grupo de 200 mulheres já. Tudo isso? Cresceu muito até nos últimos tempos. Que basicamente encontrou uma rede de apoio dentro do estádio, né? As atleticaníssimas é uma rede de apoio entre mulheres que torcem para o Atlético.
É um grupo controlado, então não é uma torcida organizada ou um coletivo. É tipo um grupo bem controladinho mesmo, assim, é pra entrar, tem toda uma burocracia, assim, não é aquela coisa, tipo... Porque justamente a ideia sempre foi ser essa rede de apoio e todas poderem confiar umas nas outras ali dentro. Então tem até estatuto, tudo mais, assim, é um grupo bem organizado. Adorei. E a gente tem esse amor pelo Atlético em comum, né? Essas dores de ser uma mulher no futebol em comum também. E a mulherada é maluca, assim, tipo, maluca. Tipo, na final eu adoro contar esse episódio. Eu ainda nem fazia parte das atleticanistas, mas foi ali que eu falei, porra! O Atlético foi disputar a final da Copa do Brasil em 2019 contra o Inter, no Rio Grande do Sul. E as atleticanistas fretaram um avião. Quê? Caraca. Tipo, pra ir. E aí elas fretaram um avião das atleticaníssimas, colocaram um adesivo atleticaníssimas no avião e foram pra Porto Alegre. Isso foi, tipo, notícia nacional. Que poderosa! Tipo, poderosas. Foi isso que eu pensei. Eu falei, caramba, cara, olha isso, sabe? Tipo, meu Deus, eu nunca vi homens se mobilizando pra fazer isso. E aí, assim, existe todo esse estigma de, tipo, ai, mas meu Deus, fretar um avião. No final das contas, tipo, em média, saiu por pessoa, tipo, R$1.000, assim. Não foi uma viagem cara. Porque elas conseguiram fechar um avião também, Sim. né, gente? Sim, foi todo um processo. Se Não foi só- 5 não pessoas. foi 5 pessoas, foi um avião inteiro. Então, tipo, não foi algo super caro. Foi algo que as pessoas que foram por conta própria gastaram isso ou mais. Mas ali dentro tem uma menina que é de agência de viagem e tal. Então ela conseguia várias coisas. E foram. E foi, tipo assim, grandes momentos do esporte, né? Tipo, Mas que um incrível, avião de né? mulherada. Incrível! O jogo da mulherada e o avião da mulherada, os maiores... O Não, auge da história do Atlético. Pra mim, Até Exatamente. eu queria aproveitar, você me fez uma pergunta, agora eu que tô com uma dúvida, né? No fandom de Star Wars, falando só de Star Wars, infelizmente a gente tem divisões, assim, né? Tem um pessoal que gosta mais disso ou daquilo e acaba criando isso ali, mini conflitos e tal. No futebol eu sei que tem isso entre intertimes, né? Tipo, de um time pro outro, obviamente. Mas eu queria saber como que é isso dentro do próprio Atlético, se tem essas... é um campo de guerra. É um campo de guerra. A gente teve um movimento ano passado que polarizou nossa torcida. Quase como as eleições aqui do Brasil, sabe? Caramba! Quase no mesmo nível. Porque o Atlético contratou um técnico muito polêmico, né? O Cuca, que teve acusação de estupro e tudo mais. Enfim, uma coisa que eu nem vou entrar muito nisso, senão a galera já começa a vir. Porque, é sério, é um negócio que você toca ali, é um formigueiro que sai uma loucurada. E isso dividiu bastante a torcida, assim, numa coisa muito polarizada e tipo, violenta, assim mesmo. A galera, tipo, que era a favor da contratação dele, né, a galera que não era a favor. E ninguém, tipo, não rolou um respeito de, tipo, cara, eu sou a favor, tá tudo bem, eu não sou a favor, tá tudo bem. Era, tipo, uma coisa meio degladiadora, assim. Sim. Então, existiu isso que move um pouco de questões sociais e políticas, enfim. E deixou a torcida muito dividida e foi um clima muito pesado. Mas, além disso, também a gente vê dentro da torcida organizada, entre eles mesmo, tem clubes que tem muitas torcidas organizadas, né? Tem várias. Sim. Então, entre elas se matam, mesmo sendo do mesmo time. Aqui a gente tem conflitos da torcida com outros grupos que não chegam a ser torcida, mas também estão lá e eles vivem se batendo, enfim. Nossa, é um ecossistema, assim. E assim, pra mim, né, o que eu mais sinto é realmente a guerra dos sexos, né? Sim. Tipo, homens versus mulheres é algo que tá presente no futebol, não só aqui, como no mundo inteiro, provavelmente. No futebol a gente vê muito episódio de racismo também, muito episódio de homofobia. Ainda é um ambiente muito hostil pra você, sabe? Tipo, a menos que você seja, tipo, o homem heteronormativo padrão, que daí você não vai sofrer. O resto, tipo, é difícil, assim. Então, por exemplo, as atleticaníssimas, elas fazem tudo isso, mas tem muita gente que odeia as meninas. Tipo, muita Nossa, gente que por odeia. motivo nenhum. Basicamente. Seres humanos, né? Então, existe, tipo, várias. É um campinho de guerra, assim. É um campinho de guerra. Porque E aí tem grupinhos, que se você é amigo de um grupinho, você não pode ser amigo do outro grupinho. Nossa. Existe. eu Existe. pergunto assim, porque realmente bate aquela tristeza, né? Uma coisa que tinha que unir todo mundo, acaba, né, tendo essas besteiras. Porque, a meu ver, gente, é besteira. É besteira. Sabe? É que o que acontece, assim... Eu, por exemplo, falo que o futebol, ele é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes da vida. Mas tem gente
que não leva assim. Tem gente que leva o futebol, o Atlético, a torcida, enfim, como a principal coisa da sua vida. Vive por aquilo, vive dia e noite e só vive daquilo. E só consome aquilo. E não faz mais nada além de frequentar aquilo. E aí, para essas pessoas, fica tudo muito à flor da pele. E aí essas pessoas querem, tipo, ditar regras de, tipo, como você deve se comportar como torcedor, como você deve torcer, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Porque para elas que estão vivendo, tipo, a vida inteira ali, é algo que se torna muito mais importante. As pessoas não veem o futebol, tem muita gente, né, ali dentro, que não vê o futebol como um entretenimento, como algo a mais na sua vida, né? Porque, e para a maioria das pessoas, é isso. Então existe esse conflito também das pessoas que vivem e morrem pelo Atlético e das pessoas que estão indo ver pra curtir. Por um hobby, pra entretenimento, pra, tipo, ser feliz e tomar sua cerveja, e ver seus amigos e curtir um joguinho de futebol, porque gosta do esporte. Então, existe, assim, muitas polêmicas e muita treta mesmo, assim, nesse meio. E isso é diretamente afetado pelo momento do clube. Então, quando o Atlético tava bem, tava disputando Libertadores e não sei o quê, e ganhando Copa do Brasil e Sul-Americana, e sendo campeão de um monte de coisa, as brigas e as tretas e as violências, elas davam uma neutralizada. Tava todo mundo feliz. E as pessoas, quando elas estão felizes, elas não querem arrumar dor de cabeça. Quando o Atlético passa a ter um rendimento de queda, né? Começou a cair o rendimento, assim. Foi uma queda livre que começou lá em 2023. Em 2024 foi o ano do centenário do Atlético, o ano simbólico e tudo mais. O Atlético termina rebaixado. Isso desencadeou um ódio coletivo muito grande. Então, precisa de muito pouco para as pessoas perderem a cabeça. Porque mexe muito com a paixão. O futebol, ele é muito passional. Ele é pouquíssimo racional e muito passional. As pessoas perdem razão mesmo, assim. Né? Infelizmente, as pessoas, elas tendem... quando elas recebem uma crítica a algo que elas gostam, elas tomam como crítica pessoal. Então, se alguém falar, eu não gosto de Star Wars, eu acho uma porcaria. Beleza, é o teu gosto. Você não tá falando que eu sou uma porcaria. Só que muita gente não. Você fala mal de um time, um produto, um ator, qualquer coisa assim, a pessoa vai tomar pra ela. Não, no futebol chega ao ponto de você não precisa nem falar. Se você tá com uma camisa do outro time, já é o suficiente. Exatamente. Tipo, eu duvido muito, se eu estiver errada, você me corrija, que, sei lá, num desses eventos que vocês se encontram todos, se alguém tiver com a camiseta do Star Trek... alguém vai sair na porrada no porque Brasil, pelo menos, não tem isso. Lá na gringa tem umas... uma rixa? Assim, eu não sei até que ponto é meme ou não, né? Mas já apareceram em filmes e coisas assim que eles têm uma rixazinha. Que eu lembrei, porque eu assisto The Big Bang Theory. Isso, né? Eu peguei essa referência de lá. Mas assim, aqui não. Aqui é todo mundo unido. Sim. Inclusive, o pessoal do Star Trek tá sempre nos nossos eventos. A gente vai no deles. A gente é super amigo, assim. Mas, realmente, questão de time, não precisa nem falar nada, né? Você vê o cara com a cor diferente ali, pronto. Né? Então, eu realmente... É muito triste isso. Assim, eu acho que isso acaba afastando muito as pessoas do futebol. Sim. Porque não é todo mundo que tá disposto a viver nesse meio, assim, né? Eu vou falar bem de futebol também, tá, gente? Não vou ficar só tem os dois lados. Tem os dois lados. Normal. Mas eu vejo que, tipo, tem pessoas que, eu não vou lá pra ter que ficar o tempo todo meio que em estado de alerta pra caso estoure uma briga, pra eu não estar ali na hora errada, no lugar errado, né? Ou pra que alguém venha brigar comigo porque eu estou vestindo uma camisa e tal. Então tem muita gente que não tá disposta a isso, sabe? Tipo, e eu entendo completamente essas pessoas, assim, do fundo do meu coração. Às vezes até porque não conhece esse lado tão positivo dessa comunidade, justamente porque não faz parte dela. Acho que tem muito isso, né? Quando você não faz parte dessa... Em contrapartida, assim, o que me encanta no futebol não é o esporte em si. Tipo, eu gosto de assistir 11 homens correndo atrás de uma bola. Gosto mais quando são 11 mulheres, gosto. Mas eu gosto muito da forma como o futebol ele é cultural na América Latina, né? O movimento cultural que o futebol faz é muito, muito legal. E aí eu me descobri uma apaixonada por viagens de futebol. Quando eu vou para qualquer lugar, mesmo que não seja pelo Atlético, tô de férias. Se tem um joguinho ali em algum lugar, eu quero ir para conhecer aquele estádio, entender como aquela torcida torce. Então, assim, é muito diferente você ir num jogo de futebol na Bahia, tipo no Barradão lá do Vitória, que a galera faz aqueles paredão de som no estacionamento e torando o pau e todo mundo, uma loucura maluca, tipo assim, axézão torando lá no máximo, assim, todo mundo muito feliz, muito alegre, uma coisa doida, e você assistir um jogo aqui no Sul, assim, é completamente outra
outra coisa. Parece que você tá vendo dois eventos muito diferentes. E é tudo futebol. Você vai pra Argentina, a forma que os argentinos torcem é muito diferente da forma que os brasileiros torcem. Aí você vai pra times grandes, de grande escala, tipo Corinthians, Flamengo, não sei o que tem torcidas grandes, mais inflamadas. É uma coisa. Quando você vai pro interior do estado do Paraná, ver um jogo do Azures em Pato Branco, é outra coisa. Só que em todos esses lugares você encontra a beleza de ver as pessoas ali curtindo e essas amizades todas que a gente falou, que todo mundo faz. E a forma como cada um torce é muito, muito, muito legal. E eu adoro descobrir isso, assim. Muito mais do que futebol. Tanto que no meu canal ali, eu fiquei muito tempo mais focada em fazer os vlogs de viagem e as entrevistas, porque eu também gosto da parte histórica, né? Eu sou membro da Associação de Pesquisadores e Historiadores do Atlético. Que fantástico! Eu vi os seus vídeos do centenário, dos trilhos do centenário. Isso. E eu achei fantástico, fantástico. Eu adoro essa parte histórica também, né? Porque ela anda junto com a história da cidade, né? Então, quando a gente fala do Atlético em 1924... Você puxa o contexto de o que era Curitiba em 1924, né? Como era o entorno da Baixada em 1924, o que tinha, né? Como que as pessoas iam ao estádio, o que elas queriam com aquilo naquela época. Porque descobri que foi o primeiro estádio do Paraná? Foi o primeiro estádio do Paraná, um dos primeiros do Brasil também. Caramba! Eu não fazia ideia, eu descobri com ela. O estádio Joaquim Américo, que pra mim vai continuar tendo esse nome, ele é de 1913, se não me engano, uma coisa assim. E antigamente existiam os campos de futebol. Tipo, o Coritiba, por exemplo, é um time de 1909. Mas ele tinha o campo de futebol. Tudo plano. Era o campo. Um gramadão lá, pá, com o campo. O conceito de estádio vem da construção de arquibancadas para as pessoas irem assistir aos jogos, né? E isso não era uma cultura antigamente. Antigamente existiam os times e eles só jogavam entre si. Não existia a cultura das pessoas irem assistir isso, entende? Com a família. Com a família, de se tornar um programa e tal. E aí, depois, aqui no Paraná, começa no estádio Joaquim Américo, com a construção das arquibancadas, quando ainda era do Internacional, antes do Atlético existir, né? Porque o Atlético é resultado de uma fusão de dois times lá de antigamente. O América e o Internacional. Exatamente. Eu tô aqui, ó. Gente, de casa, o que eu maratonei, o Instagram da Taquetá é absurdo. Então, e aí se tornou essa cultura. Que daí leva o nome de Joaquim Américo Guimarães, que na época era o presidente internacional, foi o cara que bancou e falou: não, vamos fazer vamos botar uma bancadinha aqui. Fantástico. E aí isso é muito legal, porque você vê a crescente disso tudo e o quanto a cidade vai crescendo junto e as coisas vão mudando de acordo com o tempo e com as fases e tudo mais. Então essa parte do futebol me encanta muito, muito. E eu sou minoria, porque geralmente as pessoas não estão nem aí. Só querem saber do meu atacante. Mas é isso que eu acho legal. Bom, obviamente, conheço muita gente que gosta de futebol de diferentes formas. Então, tem a galera da torcida, que vai pelo rolê da torcida. Que eu acho animal também. Né? Tem a pessoa que vai pelo esporte em si, né? Que, tipo, pra ver os lances, estratégia e tudo. Tem a galera que, tipo, vai pra, tipo, domingo, churrasco ali na família, vou ver um jogo. Entendeu? Tem diferentes grupos. Que às vezes nem curte tanto ir no estádio, prefere ficar em casa, prefere assistir de casa, né? E com a gente é a mesma coisa, sabe? Tem o pessoal que curte mais o cosplay, tem o pessoal que curte mais a parte teórica dos filmes, dos livros, dos quadrinhos, disso, daquilo. Nossa, eu acho que eu ia ser cosplayzeira. Então, eu, por exemplo, eu faço cosplay. Cara, eu acho muito legal. Eu já fiz de alguns personagens, né? Hoje eu tenho um traje de piloto imperial, né? Que chique. Stormtrooper, só que ele é preto, assim, tem uma roupa preta. Ele tem capacete? E tem capacete. Que bom que ele explicou, porque eu tava com essa dúvida. Enfim, esse é o que eu uso hoje, mas já usei outros e tal. Sim. Né? Aí as roupas foram encolhendo, né? Daquele Yoda. O Yoda. Porra, lembrei de mais um. Ele é fofinho, né? 4 pra mim. 4-4-0. Brincadeira. Não, vai acabar o programa, não vai saber o nome de um jogador. Mas, eu sabia o nome do estádio, Joaquim América. 4-1. Vamos dar essa. Vou deixar. E, enfim. Mas eu acho legal isso, sabe? Sim, que tem cada um consome de uma forma diferente, né? Exatamente. Que legal. E eu acho interessante que vocês dois são líderes nas suas comunidades, posições de destaque, né? No caso, você trabalha com o Atlético, você é presidente do Conselho Jedi. Pra mim, isso é uma coisa muito significativa. Como que é pra você estar nessa posição de liderança, assim? Explica pra gente também o que é o Conselho Jedi. O Conselho Jedi é um fã-clube de Star Wars. Ele foi fundado aqui no Paraná em 2000.
Tá? O primeiro Uau! conselho do Brasil é de 97. Tá? Então tem vários, todo estado tem o seu conselho Jedi. E aí é um grupo de fãs, né, E apaixonados. esses conselhos, eles têm alguém que maior que ele, assim? Ou esses são Não, independentes não, entre si? cada estado é independente, mas Não a tem, gente tipo, se uma conversa. confederação de todos os Não, conselhos. não, mas existe, a gente se conversa. Às vezes, né? Então a gente tem um grupo, literalmente um grupo no Whats lá, legal. dos presidentes e tal, e a gente se conversa, um vai no evento do outro, né? Muitas das viagens que eu fiz foi por causa disso, né? São Que legal. Paulo, né? Pretendo ir para o Rio, ainda não fui. Mas, então, o Conselho Jedi Paraná foi fundado em 2000, é o quarto do Brasil. Então esse ano completa 25 anos. Completa 25 Uau. anos. Eu comecei a participar do Conselho em 2009, ali 2010. Uhum. Tá? Então, comecei a participar mais das atividades ali, né, de lá para cá. E a JediCon eu organizo, né, mais as pessoas, mas eu tomei a frente desde 2015. E aí, cada estado tem o seu modo de agir e tal, né? Aqui, no caso do Paraná, eu assumi a presidência, assim, realmente por tomar mais à frente, por fazer os corres, né? Tem muitas burocracias e coisas assim que a gente acaba assumindo. Uhum. Então, por eu tomar a frente dessas coisas, o pessoal fala, não, Giovanni é o presidente, né? Ah, legal. E aí não foi uma coisa auto-intitulada, né? Sim. Foi uma coisa que Não, foi aconteceu surgindo naturalmente, né? naturalmente. E hoje, né, aí tem o Rafa, né, que é o vice-presidente, que é o meu braço direito hoje. Ele está há bastante tempo aí comigo. A gente tem esses cargos, vamos dizer assim, de presidente e vice, por questão realmente das funções, né, do que a gente assume e abraça ali dentro do grupo, né, porque, gente, fazer eventos dos menores aos maiores consome tempo, energia, grana. Muita responsabilidade. Né? Então, e a gente faz isso sem fins lucrativos, né? A JediCon, que a gente hoje está cobrando ingresso, a gente até 2019 não se cobrava ingresso. Uhum. Então, os eventos eram com entrada franca, a gente fazia, e sempre vai fazer de fã para fã mesmo, tá? Sim. Então, é mais nesse sentido. Ah, sabe? muito legal. E é muito legal, assim, assumir esse papel, né? E saber que tem outros malucos, que nem eu, espalhados pelo Brasil, que também gostam de fazer isso, fazem eventos, fazem pré-estreia, fazem reuniões e tudo, né? Porque aí a gente acaba tendo o reconhecimento, né, de marcas grandes, como a própria Disney, Lucasfilm hoje, né? A gente não é um fã-clube oficial, mas eles reconhecem a gente como um grupo que está à frente ali, então ativo. Então, vai estrear um filme, vai estrear uma série, eles chamam a gente para ações, né, para pré-estreias, para ativações e coisas assim, né, junto com outros criadores de conteúdo e grupos, né. Então, é muito legal fazer parte disso como fã, né, da saga e ser um pouquinho mais, né. É um passo além, né? Exatamente. Você também tá ali liderando essa comunidade, trazendo novas experiências, pensando no que a galera quer ver, o que a galera quer fazer, né? E eu me vejo também, como eu vi outros líderes lá atrás, né? Quando eu comecei a fazer parte, o presidente, na época, ele já é falecido, infelizmente, né? Mas ele foi uma figura praticamente paterna para mim. Então, ele me ensinou muito do que eu sei hoje. E aí eu via nele que ele puxava muito outras pessoas, sabe? Não só para gostar dos filmes, mas para, tipo, fazer parte das atividades e tudo. E eu me vejo hoje com essa responsabilidade, sabe? De tornar os eventos uma coisa que a galera vai, goste, se sinta bem e estimule as pessoas, desde as gerações mais antigas até as novas, porque é uma saga que vai perdurar aí, né? Sim. A gostarem realmente de estar lá e se sentir bem. Então, eu tenho para mim essa responsabilidade, assim, sabe? Sim. E eu fico muito feliz com isso. É uma coisa que me faz bem, né? A gente faz bastante atividades de âmbito social também. Então, a gente, em vários eventos, faz arrecadação de alimento. A gente, junto com o pessoal de cosplay, já fez visita em hospitais. Muito legal. Né? Doação de sangue. Então, a gente abraça essa parte social também, né? E é uma coisa que, traz uma satisfação enorme, assim, sabe? Por mais que não dê grana, não é uma coisa que a gente vive disso, mas eu, pelo menos, eu vivo para isso, sabe? Ah, legal. Então, é muito legal. Muito legal. Eu acho interessante que no futebol a gente tem toda semana, né? Então tem jogo assim com muita frequência. E em Star Wars já é
um pouco diferente, né? A gente tem os filmes que já lançaram há muito tempo, tivemos filmes mais recentes, agora a gente tem séries que estão lançando. Como que vocês vão se atualizando, assim? Vocês vão atrás, enfim, de novas adaptações? Se não me engano, tem algumas animações também. Como que vocês vão consumindo, assim, cada vez mais esse universo? Sendo que ele já é um pouco mais limitado no sentido de que não é toda semana, né? Que nem no futebol. Na era pré-Disney, né? A Disney comprou a franquia em 2014. Então, nesse meio tempo, rolou meio que um limbo ali, né? Sem filmes, sem muita coisa. Teve animações, coisas bem pontuais, oficialmente, né? Lançadas por eles. Mas o que muita gente faz? Acaba indo pro lado dos fã-filmes. Então, eu não tenho um filme para assistir, uma animação, eu vou lá, vou fazer meu próprio filme. Que legal! Aqui no Paraná não teve isso, mas a gente consumia muito conteúdo, né, principalmente da gringa, que lá é bem mais fácil de fazer isso. E os próprios eventos, né? Então, para manter acesa essa chama, né? Como você falou, o jogo tem toda semana, né? Série, filme de Star Wars, a gente não sabe qual que é o próximo que vai lançar. E daí é mais especial ainda, né? Exatamente, tá ali, depende mais dos outros do que da gente. Sim. Então, a gente vai criando ali o nosso próprio gosto pessoal, e misturando com os demais ali, fazendo esse caldeirão de conteúdo, de cultura ali, tipo, cada um com seus, né? Sim. Mas nesse sentido, assim, a gente acaba criando coisas próprias. Que legal. Né? É como, fazendo um paralelo, assim, tipo, sei lá, vamos supor que vocês ficassem 1 ano sem jogo. Aí vocês vão lá, bota a camisa, vamos pegar um campo aqui, vamos jogar. Vamos jogar, entendeu? É basicamente isso. Vamos trazer você vai ser o narrador, aqui você vai ser o comentarista. Tipo isso. Que legal. E aproveitando que a gente tá falando de eventos, né, vamos falar um pouquinho sobre a JediCon. Acontece neste mês, dia 31 de maio, aqui em Curitiba. Inclusive na Liga Arena, ou seja, temos um crossover aqui bem legal. Então conta pra gente um pouquinho de como que vai ser esse evento, como que as pessoas podem ir atrás dos ingressos também. Acho que esse é um momento legal pra quem tá curioso e interessado. Legal. A JediCon é um evento já que acontece há bastante tempo aqui. A primeira edição foi em 2005. Como eu falei anteriormente, né, até 2019 era gratuito. Aí entrou pandemia, a gente deu um tempinho, voltamos. Para conseguir viabilizar o evento, começamos a cobrar ingresso, vimos que deu certo. Legal. Graças a um parceiro nosso, a gente conseguiu essa ponte para fazer na arena, né? E aí o evento tá tomando uma proporção bem legal, assim. Então, pretendemos trazer atrações e atividades à altura, né? Por mais que não seja todo o estádio, muita gente pergunta isso, né? Não vai ser no campo, no gramado, nada. Vai ser numa parte lá da arena. Você conhece, né? Então, pra quem até não sabe, a arena tem vários espaços de eventos. Não sabia. Não é só o gramado ou só as arquibancadas, né? Ela tem vários andares que recebem... E tem vários formatos e tamanhos. Então, tem desde... Se você quiser fazer um evento para 30 pessoas, ou se você quiser fazer um evento para 300, ou para 40 mil. Nossa, então, não sabia. Exatamente. Legal. E aí a gente conseguiu esse espaço que não é tão grande, mas também não é pequeno. A gente está calculando ali umas 2 a 3 mil pessoas. Fantástico. Tá? E vai ser dia 31 de maio. Então a gente faz painéis, né, com convidados, criadores de conteúdo. A gente está negociando com alguns dubladores também, né, tanto dos filmes como de séries mais recentes, né? Infelizmente não conseguimos ainda trazer os próprios atores, artistas, né? Mas a gente traz. Né? Só que aqui no Brasil tem uma cultura muito forte, né, de dublagem, tal. O pessoal gosta bastante, né, dessa parte. De qualidade excepcional. Nossa, né? sem dúvida. E a gente valoriza muito também a parte de artistas, então vai ter ilustrador, quadrinista, autores, escritores, né? Tem uma parte bem ampla nesse sentido. Atividades imersivas, então o pessoal vai lá, vai pegar seu ingresso, vai poder participar de várias atividades, desde atividade para as crianças até atividades para a galera mais velha. Então tem desde construção, pintura de droids, que a gente faz com parceiros nossos, até academia de Jedi, de sabre de luz, o pessoal aprender lá os combates e tal, né? Enfim. Um dia de evento. É um dia de evento. Qual é o horário? E vai ser no dia 31, das 9 às 19. Uau, bastante coisa. Vai ter expositores também vendendo seus produtos ali, né? Que aí a galera uma infinidade de coisas. Nossa Senhora. Mas nerd gosta de ficar careca, então você vai lá, vai poder comprar
teu bonequinho, teu Funko Pop. Tudo. Tá? Teu uniforme de Stormtrooper. É uniforme? Tudo. Armadura, desculpa. O uniforme também. tá? Aí, tá valendo. E falar em uniforme, essas jaquetas aqui. Muito bonita. Né, a gente mandou fazer em comemoração aos 20 anos do Conselho. Lá atrás. Uau, já tem 5 anos já. Só que elas não pararam de sair. A gente vai fazendo levas, inclusive tá disponível também, né, para o pessoal que quiser fazer. Lá nas nossas redes sociais, Conselho Jedi PR, no Instagram. Lá também tem a programação, né? Vi que vocês estão soltando. Assim. E aí, o pessoal que quiser saber mais do evento, vai lá no nosso Insta, tá? Conselho Jedi PR. Os ingressos estão sendo vendidos pela U-Ticket, né? Não sei se dá para deixar o link Dá, aqui, com certeza. Né? Depois vocês deixam o link certinho. Evandro vai deixar para nós. E, gente, tem ingresso meia social. Você levar 1 quilo de alimento, paga meia entrada, tá? Meia por direito, então, estudante, professor, aquela lista toda, né? E assim, até tem a inteira, mas eu costumo falar, a gente faz a meia social para todo mundo já pagar um valor mais acessível, ajudar quem precisa, né? A gente tem essa parceria com o Rotary Club de Curitiba. Ano passado, no nosso evento, a gente conseguiu quase 2 toneladas de alimento. Foram todos doados lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? Eles separaram, conseguiram levar. Então, esse ano também a gente quer ultrapassar esse número, sabe? Então, vá lá, garanta seu ingresso, meia social, pela U-Ticket, o link vai estar aqui. E, gente, eu acho que é isso. Se eu falar muito mais, eu dou muito spoiler. Então, vão acompanhando lá nas redes do Conselho. E é isso aí. Que legal, que legal. Acho que vai ser uma JediCon bem memorável, né? Com certeza. Inclusive, comemorando os 25 anos, né, do Conselho. Sim. Então, tem bastante coisa voltada para isso. Que legal, que legal. Então, agora, você falou uma frase muito bonita, que eu achei muito bonita, que é: eu não vivo disso, mas eu vivo para isso. Eu achei que resume bem o que é ser fã, né? Só que, infelizmente, ser fã também é uma palavra que pode ser levada para o lado pejorativo, né? Então, eu queria perguntar se vocês já precisaram lidar com isso de alguma maneira, assim, alguém falando: nossa, mas por que você gosta tanto disso? Por que você vai toda semana lá, precisa ir toda semana? Ou, nossa, mas precisa comprar tanta coisa? Enfim, antes da gente falar, eu queria também perguntar depois, né, dessa pergunta, quais loucuras vocês já cometeram, então, por Star Wars e pelo futebol? Sei que turismo de futebol agora é uma palavra que vai ficar na minha cabeça, né? Viajar pra ir ver um jogo. Mas antes, eu acho que a gente falou tantos lados positivos, né, de ser fã, mas vocês ainda enxergam que existe uma limitação do olhar do outro, do próximo, assim, de não entender, não compreender? Eu acho que são bolhas, né? Bolhas e bolhas, assim. O futebol, ele é muito bem aceito no Brasil, assim. Mas tem uma coisa que eu acho muito engraçado, né? Que é, tipo, eu vou a todos os jogos na Arena da Baixada. Todos. Tipo, todos. Sem exceção. Sem exceção. A menos que, sei lá, eu esteja doente ou, sei lá, uma coisa muito séria. Limitações físicas. Tipo assim, senão eu estou indo em todos os jogos. Porque eu gosto, eu sou atleticana e eu sou sócia, então eu vou em todos. E outra, porque é o meu trabalho também, então eu tenho que ir. E aí eu já passei por umas de, tipo assim, aquele dia curitibano, assim, aquela chuvinha, aquele frio, aquela coisa horrorosa, num domingo, 4h, aquela coisa assim, você só queria ficar... E eu me arrumando pra ir, assim, e o meu amigo: você vai no jogo hoje? Eu falei: sim! Com esse tempo, eu falei: sim, tipo, vou, não é opção, se eu deixar de ir em jogo de futebol em Curitiba por causa do frio, metade do ano, pelo menos, eu vou perder, né? Verdade. Então, às vezes, acontece uma coisa dessa, assim, e eu vejo que, por ser mulher também, às vezes gera esse burburinho de tipo: essa daí é maluca, vai... Meu Deus, não acredito que ela viajou, que ela foi pro Paraguai pra ver o Atlético, sabe? Tipo, mas assim, eu nunca sofri muito isso, assim, é pouco. São comentários, assim, esporádicos que acontecem. A minha mãe sempre me apoiou, mesmo sendo meio que uma maluquice, assim, mesmo eu me expondo a tanta coisa, né? Ela sempre me apoiou também, então, tipo, ela acha o máximo. Eu tenho esse apoio muito grande, meu pai nem se fala. Então, eu não sofro muito com essa parte, assim, né? Que bom. De ser levada, tipo, por um lado pejorativo. Sim, assim. eu acho interessante, é o seu trabalho, então também não tem como a pessoa também negar, né? Tem que falar: poxa, eu tô indo lá, meu trabalho, me respeita. E aí, assim, né, eu vou puxar um gancho aqui aleatório, que você estava perguntando pra ele sobre ser líder, né? Sim, uma posição de destaque. Uma posição de destaque e tal. E pra mim, isso é uma coisa que é uma montanha-russa de sentimentos. Porque eu adoro quando as pessoas me reconhecem na rua. Isso é uma coisa que eu gosto. Tem gente que não gosta. Inclusive, eu tenho um sócio que não gosta. Que ele vai pra Baixada, ele meio que se esconde. Porque ele... E não é porque ele é metido nem nada, é porque ele tem pavor. Tipo, ansiedade social.
social. Ele tem pavor, ele tem vergonha, ele se dá muito bem nas câmeras e tal, mas ele tem vergonha das pessoas no físico. E eu já sou o contrário, assim, eu adoro quando as pessoas vêm, me reconhecem e tal. Quando é uma menina jovem, de 14, 15 anos, que vem falar comigo, que diz que assiste meus vídeos, que gosta muito de mim, pra mim, assim, é quando eu ganho meu ano, assim. Nossa, porque deve ser fantástico mesmo. Porque eu sei que tá sendo legal. Se construindo algo ali, Tá se construindo algo. E isso realmente é uma coisa que eu acho muito gostosa, assim. Uma outra coisa que é muito legal é o acesso que a gente acaba tendo, né? Por ser um maior canal de Atlético Paranaense, independente. Assim, eu consegui entrevistar praticamente todos os meus ídolos de Atlético. Eu só não entrevistei os que já morreram, praticamente, assim. O resto... acho que, cara, não deve estar faltando ninguém, assim, de grandes ídolos. Eu entrevistei todo mundo, eu conheci todo mundo. E isso é um privilégio muito grande. Eu tenho consciência, assim, do privilégio que é ter acesso a essa galera, assim, né? O Atlético foi campeão brasileiro em 2001, foi o primeiro grande título do Atlético. Em 2021, eles fizeram um evento com todos os jogadores que estavam presentes nesse título e me convidaram. Que legal. Tipo, o fato de eu ter recebido esse convite pessoal, assim, sabe? O Cocito, que foi um dos jogadores do Atlético, me ligando, falando, Taquetá, te mandando convite, quero que você vá, não sei o que, não sei o que. E eu chego lá naquele churrasco com, tipo, o cara que fez o gol do título, sabe? Assim, entorpecido, assim, cara, meu uma Deus. loucura. Não, e tomei cerveja com todos eles, e ficamos todos bêbados. Foi uma coisa assim, eu falando, gente, parece que eu tô num churrasco de brother, e eu tô com os caras que foram campeões brasileiros pelo Atlético, na primeira vez. É um privilégio que nem todo fã tem, né? Não, é um sonho exatamente, que nem todo fã exatamente. consegue E é muito realizar. legal saber que isso vem de algo que você gosta pra caramba, Sim, assim, sabe? exatamente. É um trampo, é um trabalho, mas é um esforço que compensa, Eu acho que sabe? essas são as recompensas, assim, porque com certeza não foi de graça que me chamaram. Me chamaram porque eu já tinha entrevistado metade daquele elenco. E pra entrevistar metade daquele elenco, eu tive que correr muito atrás. Você sabe como que é. De correr muito Essa atrás, parte. de trabalhar um monte, né? Trabalhar com a própria imagem, daí já é um ponto que eu trago para um ponto negativo. Né? Que, assim, eu dependo muito da minha imagem. E isso passa por questões estéticas, que nós mulheres sofremos mais até um pouco do que os homens. Então, se eu engordo uns 5 quilos, assim, do nada, que acontece. Eu já meu Deus, porque eu fico me olhando o tempo todo, então eu já fico, é horrível. A sessão de comentários fica só isso. É uma coisa ruim, assim, aí passa, mas isso é o menos, assim. O problema é aquele dia que você acorda mal, que você acorda, tá até meio doente às vezes, ou com cólica, ou triste, aconteceu alguma coisa horrível na tua família, e você, naquele dia, tem uma live. E você vai ter que desempenhar o melhor, você vai ter que estar ali sorrindo e dando boa noite a todos. E só que por dentro você tá morta. Isso, pra mim, é uma das piores coisas que a produção de conteúdo traz e que as pessoas não falam sobre isso. Quem vê Instagram não vê vida, né? E isso é uma realidade muito doida. As pessoas, elas me julgavam, assim, por me ver viajando e fazendo um monte de coisa. Que, achavam que eu era muito rica pra estar fazendo tudo que eu tô fazendo. 2, achavam que eu tava sempre feliz. Porque ninguém vai fazer um story chorando no banheiro. Ninguém vai, tipo, estou tomando banho chorando porque, né, sei lá, qualquer coisa aconteceu na minha vida. E isso, pra mim, foi uma das coisas muito pesadas, assim, de lidar, que até hoje, às vezes, eu não sei lidar ainda, porque eu não quis ser a Taquetá. Né? Não foi algo que eu planejei, não foi algo que eu sou relações públicas, eu sou especialista em eventos, eu sempre trabalhei nessa área. Inclusive, se precisar de freela para fazer evento, conta comigo. Conexões se formando aqui. Mas... E aquilo que eu falo da responsabilidade, né? Assim como eu, fazendo os eventos lá, eu passo uma mensagem, né, para gerações mais novas, para todo mundo e tal. Eu não posso estar lá no evento de cara fechada, Exatamente. xingando todo mundo, gritando. Estressado. Né? A gente tá por dentro. Tá uma bola de estresse. Mas você tá passando ali uma mensagem para outras pessoas. Então você precisa mostrar o lado positivo desse. Infelizmente, Sim. como você falou, nem sempre a gente tá ali 100%. Exatamente. Né? E assim, uma outra coisa que é muito ruim de estar nesse papel, né, nessa exposição toda, é que eu experimentei ódios que eu nunca tinha conhecido, né? Que é o fato do hater mesmo, assim, o quanto é bizarro, o quanto trabalhar com a internet é pesado, assim, em alguns momentos. Eu nunca imaginei, assim, que eu fosse ler tanta coisa que eu li sobre mim, assim, sabe? Tipo, pesadíssima mesmo. E de graça. Porque uma coisa é a pessoa discordar. Eu vou lá e falo que tal jogador é ruim, e a pessoa discorda de mim e fala, não, claro que não, ele é bom, né? Beleza. Nesse momento, até deixa a pessoa falar que eu não entendo nada de futebol, porque ela tá puta que tá discordando de um negócio que eu falei.
Mas, às vezes, antes mesmo de eu dar boa noite na live, já tinha pessoa me xingando. Passa do limite, né? Tipo, me xingando loucamente. E assim, me xingando muito na baixaria já, assim, levando pra um lugar absurdo, assim. Então, eu fui hostilizada na Baixada já, por haters e tal, naquela fase que eu falei que tava meio campo de guerra. Então, essa parte é uma coisa muito doida, que eu não vejo no meu mercado de trabalho fora do Atlético, né? Que eu, como relações públicas, que trabalho com evento, com endomarketing, com todas as coisas que eu trabalhei minha vida inteira, eu nunca passei por nada parecido, nunca... E só uma vez que me hostilizaram pessoalmente, porque geralmente as pessoas que estão na internet não vão chegar na tua cara e falar o que elas falam. Sim. Só que, cara, tem dias que você não tá bem. E aí você vai lá e lê alguém te descascando, te detonando, te xingando de tudo quanto é coisa. Aquilo vai te pegar. E ano passado eu chorei em muitas das lives, assim. Ou antes ou depois, né? Durante a gente tá ali. Segura. Daí, aí passa, você dá aquela... Então, esse é um ponto que é muito crítico, assim, sabe? Eu acho que precisava muito ter uma conscientização das pessoas, porque tem gente que tem uma cabeça melhor pra lidar, tem gente que às vezes não tem condições de lidar bem com aquilo, e isso pode ser perigoso, assim, né? Mas... eu ainda sinto muito orgulho da minha trajetória, assim, de ver que eu comecei meio de brincadeira. Tipo assim, meio de brincadeira, assim, não tava fazendo nada, vou falar de Atlético, né? Um amigo meu, o Fusca, que é meu sócio hoje, falou, vamos lá. Eu fui lá, comecei a fazer uns videozinhos, não fazia ideia do que eu tava fazendo, era ruim. Meus primeiros vídeos, assim, são horríveis, eu não sabia. Mas foram eles que te trouxeram aqui. E aí bem assim, a gente vai aprender. Eu lá no começo... eu não sabia fazer negociação, falar no telefone, essas coisas assim, a gente vai. Os primeiros Jedicon. Não, e quando a gente quer, né? Jedicon. Porque aí foi um momento, eu tive um momento da minha vida que eu tive essa virada de chave. Eu ficava equilibrando os meus pratos, né? Entre a minha vida corporativa, que eu tinha uma carreira já de quase 15 anos, e a minha vida da internet. Eu tava ali, né? Equilibrando. Aí teve um dia que eu falei, cara, mas eu tô gostando disso aqui, dessa aventura. Acho que eu vou investir aqui. E aí foi esse momento que eu falei, não, então beleza. Então vamos ter autocrítica. E aí eu parei, me assisti, vi o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu achava legal, o que eu não achava. Construí meu personagem a Taquetá, foi construído. Tipo assim, com tudo que eu gosto. Não é? Nossa, bem RP, né? Isso é outra, Isso é outra coisa que muitas pessoas não entendem, né? Porque você online, você é uma pessoa. Você, na tua vida privada, é outra. E eu meio que sou uma pessoa meio que se mistura um pouco, né? Mas eu tenho os meus momentos de Thaís, que não tem nada de Taquetá. Existe esse momento. Mas só que a Taquetá eu construí de acordo com o que eu gostava de ser e fazer. Então eu coloquei tudo que eu gostava de fazer, de ser dentro desse pacote e falei, vambora. E assim, durante anos foi tipo um delírio. Eu viajei, eu fui pra Cazé TV, participei de programas, viajei a América do Sul inteira praticamente pra ver o Atlético, estive presente em todos os canais, assim, Sport TV, ESPN, tipo, de tudo isso. Nossa, que é tanta coisa. Qual que foi a maior loucura? Teve alguma? Porque todas são loucuras. Cara, eu acho que uma das minhas grandes loucuras as 2 viagens pro Paraguai foram uma coisa, assim, insana. Porque o Paraguai é um país muito curioso mesmo e diferente. A cultura dos paraguaios, enfim, é muito diferente da nossa aqui. Numa das viagens, um amigo meu foi preso. Meu Deus! Caraca. Porque... Eu achei que você ia falar que você tinha sido preso. Não, mas eu fui por pouco que não fui. Acho que eu só não fui porque eles não estavam prendendo mulher nenhuma naquele dia. Porque acho que não tinha policial mulher, enfim, alguma coisa assim. Eles fazem bafômetro na frente do estádio. E quem tá alcoolizado, eles prendem. Nossa, que diferente isso. E a gente não acreditou muito nessa, né? Tipo, imagina. Lenda urbana. Meu amigo foi preso. E assim, eu acho que eu, em 2022, eu vivi muito, porque foi logo pós-pandemia. E a gente ficou na jaula, né? Aí quando saiu da jaula, o animal saiu igual uma maluca. E aí teve uma vez que eu fui pra um jogo do Atlético em Salvador, contra o Bahia. Eu saí de Salvador, dormi, beleza, né? Eu saí de Salvador, eu vim pra Curitiba, eu passei em casa, tomei um banho, troquei de mala, peguei um avião, fui pra Foz, e de Foz eu peguei um ônibus pro Paraguai. Meu Deus. Caraca. Tipo assim, direto. E assim... Então, era melhor ter ido com os meninos lá no ônibus e no avião do Atlético. Era mais uma fácil. loucura, assim. Tipo, de fazer esses... Eu fazia... E ainda assim, eu ainda acompanhava o futebol feminino. Então, além disso, às vezes, entre uma loucura dessa e outra, eu tava lá no CT vendo o jogo das gurias. Então, assim, doida. Tipo, hoje eu vejo esses stories dessa época, eu falo, gente, eu fico cansada de assistir. Eu não sei se eu tenho mais esse pique. E aí, a grande maior, acho que foi o que eu fui para o Equador, né? Minha viagem para o Equador foi... tipo, Guayaquil, né? Pra ver um Atlético e Flamengo, que eu podia ter visto aqui, né? Eu tive que ir até lá, porque inventaram essa palhaçada. Sim. E Guayaquil tava em estado de sítio, a cidade.
Caramba. E rolou alguma coisa obscura ali, não sei, de fazer a final da Libertadores lá. Numa cidade que tava em guerra civil. A luta contra as drogas. Que bizarro. As drogas ganharam contra as drogas, mais uma vez. Inclusive. Mas, e aí a gente, tipo, ficou 16 dias em viagem. Porque a passagem tava muito cara pra você ir na véspera do jogo e voltar logo depois. Porque tinha muita procura, ainda mais que era contra o Flamengo. Então, tava muito caro. Tipo, muito caro. E a gente falou, não vamos pagar tudo isso pra ficar 2 dias lá e voltar. Aí a gente comprou, tipo, uma semana antes do jogo pra voltar uma semana depois. Que daí a passagem tava num valor que é o valor normal. De uma ida pro Equador. E antes a gente fez stopover no Panamá. Ficamos 4 dias no Panamá. E daí a passagem ficava ainda mais barata. Fazendo essa escala de 4 dias. Sim. Tudo pra baratear. E a gente ficou em um monte de hostel e tal. E fazendo, tipo, viagem meio perrengue, assim. Mas eu conheci lugares que eu não imaginava, assim. Tipo, eu não imaginava que o Equador era tão lindo. Que legal. Tipo, bizarro, assim. E fiquei 16 dias na estrada e dirigindo e passeando pelo Equador. Baitas aventuras. E aí eu falo, cara, vale muito a pena nessas horas, entendeu? Não dá pra ser só torcedor e ir só pro jogo e voltar. Não. Você tem que aproveitar, cara. Eu tô cruzando o continente. Eu não sei nem o que falar depois de tanto, né? Porque, beleza, ó, a viagem mais distante que eu fiz foi pra Colômbia. Eu tinha 4 anos, né? Minha mãe foi num congresso lá e me levou. Né? Eu não tenho nem memória direito, mas foi na ilha de San Andreas, né? Que é o Caribe. Legal isso ainda. Então tem fotos e tudo. Eu sei que eu fui porque tem fotos, porque eu realmente não lembro. Mas fora isso, São Paulo, né? Minha mãe atualmente tá morando em Natal, fui visitá-la já e tal. Mas essas viagens malucas, assim, de pegar a estrada, de ter amigo preso. Mas a gente sabe que os produtos licenciados também, eles são carinhos, né? Eu pensei que às vezes também poderia ser por aí. Economizei tanto tempo pra comprar um action figure de sei lá. Mas ó, por exemplo, é uma loucurinha também. Na pré-estreia, na estreia, no fim de semana, no outro dia pra assistir o mesmo filme. É verdade. Não deixa de ser. Não, gente, tem uma que sempre me vem em mente, né? Quando eu penso assim, putz, uma das loucuras que eu já fiz por Star Wars. Eu tava estreando, relançando, né, episódio 1 em 3D. Isso era 2012. E estavam passando lá e tal. E tinha alguns materiais promocionais, cartaz, totem, né? Na época, eu morava em Piraquara, região metropolitana aqui, né? E, eu fiquei, né, conversei lá com o pessoal do cinema e tal, para pegar o totem para mim. Tipo, o filme sai de cartaz, eu pego meu totem de papelão desse tamanho, né, de 4 faces e tal. Legal. E, cara, eu fui lá e fiquei. E ficava indo toda semana lá, porque eu trabalhava em Curitiba, né? Ia lá no cinema e tal. E aí, já dá pra pegar? Já dá pra pegar e tal. Beleza. Chegou uma hora, me deram tal do totem. Não acredito. Cara, eu desmontei aquilo e fui levando um troço de papelão desse tamanho de Curitiba pra Piraquara, de ônibus. De ônibus? De busão, adolescente, claro, né? Que legal! Cara, me conseguiu o tal do totem. E eu lembro da mulher falando assim, a gerente do cinema, moço, você não tá vendo o teu sorriso de orelha a orelha. Pra ganhar um totem, gente, um pedaço de papelão. Eu adorei, eu adorei. Mas assim, pra mim, aquilo ficou por anos lá. Você ainda tem? Né? Não. Se desfez com o tempo. Mas levei em evento e, nossa... Que legal. Aproveitou o totem. Ocupava uma boa parte do meu quarto, aquele trambolho. Né? E você é super feliz. E eu deixava lá, né? Teve outra também, você falou de produtos, né? Sim. Cacareca e tal. Outra ocasião, o McDonald's lançou lá o McLanche Feliz com os brinquedos e tal. E fui eu e meus pais, né? Comprar, e a gente comprou 10 McLanche Feliz. Meu Deus. Pra pegar os 10 bonequinhos todos de uma vez. Isso é loucura. Que legal que seus pais também, né, embarcaram nessa. São essas pequenas loucurinhas, assim, que a gente faz. Legal. Mas que fica pra memória, né? Tô contando aqui, então marcou. Que eu mesmo antes de Atlético, eu sempre fui meio doida. Também tem isso. Eu sou meio Podia sem limite. não ter o Atlético, você ia ser igual. Eu sou um pouco sem limite. Eu sou um pouco, assim, inimiga número 1 do limite. Eu teve uma... que eu mais amo, a minha viagem favorita foi pro Uruguai. E foi a primeira vez que eu ia viajar pra fora do Brasil pra ver o Atlético. Eu só tinha viajado uma vez com a minha mãe, também, quando eu era bem, tipo, jovem, assim. Então, tinha a primeira vez que eu ia fazer essa viagem, tipo, sozinha. Meio sozinha, sabendo que eu ia encontrar a galera do Atlético lá. E era a final de campeonato. Final da Sul-Americana. Em Montevidéu. Nunca tinha ido pra Montevidéu. E era pós-pandemia. E também você tinha que ter documento. Um monte de coisa. E todas as vacinas, com todos os certificados e não sei o que. Uma loucura completa, assim.
E eu, antes de ir, eu pensei, cara, primeira vez que eu vou viajar pra fora pra ver o Atlético. Eu tô começando a despontar nessa minha carreira de produtora de conteúdo. Eu não posso passar batido. Eu vou de Batman. É o quê? Do completo e absoluto nada. Caraca. Eu amo como a sua mente funciona. Eu vou vestida de Batman. E eu tinha uma máscara do Batman do McLanche Feliz. Essa, e um sonho. Eu amo esse. E um sonho, entendeu? Era isso. A máscara do Batman do McLanche e um sonho. E eu tinha uma capa de... Porque eu falei que eu ia ser cosplayzeira se eu pudesse. Porque eu sou muito das fantasias. Eu tenho 2 gavetas na minha casa cheias de fantasia. Eu vi suas fotos do carnaval. Eu me Realmente. dedico, assim. E aí eu tinha uma capinha que era tipo de vampiro. Então a gola era vermelha. Eu falei, cara, é o Batman rubro-negro. Gola vermelha, capa preta. Muito bom. Máscara, vambora. E fui. E aí, no meio do caminho, um amigo meu trabalhava no Sport TV na época. E aí ele falou pra mim, Tatá, preciso que você faça um vlog dessa viagem pra gente passar aqui no Sport TV. Eu falei, você tá ligado que eu vou de Batman, né? Dele, melhor ainda. Que Eu legal! Falei, então, fechou. E eu gravando, eu já tinha que gravar mesmo, porque eu já ia gravar pro meu canal e tal. Fechou. E lá vou eu, de Batman, né? No dia do jogo. Antes do jogo aconteceu um monte de coisa, mas eu não vou falar que vocês assistam os meus conteúdos pra descobrir. Mas aconteceu muita coisa. Eu inaugurei um bar em Montevidéu, assim. E aí eu tava de Batman, e aí o Tomer Savoia, que é um dos grandes produtores de conteúdo de futebol, me viu. E eu de Batman, muito doida, antes do jogo começar, por lá. Ele com a câmera zona, assim... Ei, diz aí, qual que é a do Batman? Aí eu viro pra ele e falo, porque eu quero ver alguém mais louco que o Batman hoje. E isso passou, tipo, em TV, em rede nacional. E aí, assim, todas as TVs uruguaias vinham me entrevistar. Todas. Eu dei entrevista pra todas, de Batman. E eu não sei falar em espanhol, gente. Então, assim, eu misturava espanhol com inglês. Tipo, pra mim é um momento icônico, assim, quando Um Batman rubro-negro que falando um portunhol meio improvisado ali. Não, a menina perguntou assim... Eu amo essa entrevista. E aí, já tinha vindo pro Uruguai, o que você achou do Uruguai? Ela em espanhol. Entendeu? Entendi, né? Daí eu... Uruguai é lindo, nunca havia vindo, but amei. Foi isso que eu falei, assim. E, gente, A entrevista viralizou, assim, de uma forma muito doida. E aí, depois que o jogo passou, eu ainda fiquei... uns 5 minutos no ar, no Sport TV, mostrando toda a minha saga de Batman. E aí o Magno, ele me anuncia, quando ele vai passar o meu vlog, falando, todo mundo tá dizendo que o herói do jogo foi o Nicão, que fez o gol, né? O jogador que fez o gol. Mas, na verdade, o herói desse jogo foi o Batman. E daí aparece eu de Batman. Ai, galera, não sei o que. Tudo! Isso foi muito Memórias doido. pra vida, E foi né? ali que, tipo, eu explodi. Uhum. Tipo, até então eu era conhecidinha. Daí ali foi, tipo, algo que... Puff, daí eu explodi. Essa é a Taquetá. Essa é a Taquetá. Sejam bem-vindos. E Esse aí, foi meu cartão de visita. respondendo lá aquela outra pergunta tua, né? Alguns lados negativos, assim, né? Aham. Você tá falando muito, né? De cosplay e tal. E querendo ou não, a gente vestir o cosplay de longe não é a mesma coisa que você vestir a camisa e ir pro estádio. Claro, não tem nem comparação. Então, sempre vai Verdade. ter a galera que vem zoar, né? Que leva Eu pro lado sinto que da... existe uma coisa de bullying, né? Isso, com, né? com o universo Porque, assim, nerd. o nerd em si, ele sofreu muito bullying, pessoalmente, historicamente. eu faço pela brincadeira. Eu não... Tem gente que leva muito a sério, sabe? Que entra realmente, é um personagem... Não, eu sou na piada mesmo, tá? Faço de Pra outras se divertir. franquias também. Tem um filme antiguíssimo do Monty Python, chama Cálice Sagrado. Fantástico. Eu faço um personagem lá do Cálice Sagrado, que é um cavaleiro negro que vai perdendo Que legal! braço, a perna, tudo. Já sem os braços, Aí, ó, inclusive. Monty Python, outro que você pode ser, Outro- que você é fã, imagina. Eu diria que eu sou bem fã do Monty Aí, Python. ó. E é raro, hein? Hoje, né, por ser muito antigo. Meu e tal, a pai galera não... ama. E... Tá aí, agora é minha conexão. E a Jaque, mesmo, minha namorada, ela me conheceu de cosplay, tá? Aí, gente, é um cosplay muito específico. Você mal lembra o nome do Stormtrooper, do Vader, do Yoda. Esse, então, Mas pode Porque falar agora, eu fiquei é curiosa. um cosplay que eu fiz na verdade, é um personagem, só que nos bastidores. Então, é o Liam Neeson, que é o ator lá, né, que faz o Busca Implacável, né? Uhum. Ele é mais conhecido agora por esse filme. Ele fez o Qui-Gon Jinn, que é um Jedi. E tem uma foto muito famosa que virou meme dele nos bastidores, o ator, com óculos escuro, uma túnica e um guarda-chuva colorido. É tipo o meme. E uma garrafinha d'água. Então, imaginem, né, e ele tinha cabelo comprido, né, pra fazer o personagem. Então, imagine eu de túnica, cabelo comprido, tipo, chiclete com bananas. Coisa meio Belmar. Óculos escuros, um guarda-chuva colorido, uma garrafinha d'água. E ela, essa doida aí, tirando foto comigo, né, porque Meu ela reconheceu o Deus! meme.
E aí a gente se conheceu assim. Que A gente se lindo! conheceu E ela assim. tava vestida de alguma coisa também? E não, ela foi... Ela faz cosplay? Não, ainda não, mas pretende fazer. Ah, legal. Mas legal. ela foi com a filhinha dela, pediu pra tirar foto, tirou, a gente começou a conversar e tal. Ela mora em São Paulo, inclusive, é comissária. Veio pra Curitiba Não acredito. e cá estamos, namorando. Aí tem mais de 6 meses já. Que né? lindo! E, meu, mas você vê, o cosplay super, assim... Específico. Nichado. E tudo pra ser super ridicularizado por quem não conhece. Eu, obviamente, fiz pela palhaçada, Sim. pela brincadeira. Mas, cara, a galera que viu e reconheceu, assim... Nossa, cara, eu não acredito que você fez esse e Que tal. legal. Então, por mais que tenha um lado, né, pejorativo, tem a galera que vai lá, reconhece, gosta e valoriza. Sim. Então, isso eu acho muito legal. Sim, a gente sempre percebe isso aqui no Bem Paraná, quando a gente cobre os eventos do Carnaval Nerd, por exemplo, que teve Sim, recentemente, que deu muito retorno, a gente viu a galera lá elogiando, tinha bastante gente lá, mas por que faz isso? Mas embaixo já tinha a galera respondendo, porque a gente é feliz, porque a gente gosta, porque a gente se diverte, se você não gosta, não sai de casa, não tem problema. É porque Então, esses isso é eventos interessante. é o nosso carnaval, Sim. sabe? É quando a gente vai lá, bota uma roupa e vai brincar, vai se divertir, Sim, entendeu? Então, se um torcedor pode pôr a camisa aí pro estádio, tem gente até que pinta a cara, Uhum. faz um monte de Se coisa. veste de Batman, tem esse Exatamente. tipo de gente, pessoal. Então, cada um ali, né, com seu... legal. Né, mas é Ah. bem nesse caminho. Eu acho que essa é a mensagem desse episódio. A gente passou bastante do tempo, mas eu acho que não tem problema nenhum, porque eu acho que o Nossa, pra produto mim dessa voou, conversa... Não, eu olhei faz uma meia hora atrás, tava lá 37 minutos. Eu falei, gente, Sim. Mas eu acho que o produto e a mensagem dessa conversa é justamente isso, né? A gente tem duas pessoas que estão aqui muito diferentes, mas que são muito apaixonadas. E eu acho que o ponto é isso, né? E eu achei muita coisa em comum. Ah, Muita coisa em comum entre a gente, assim. não, mas é esse Fantástico. senso de comunidade, essa coisa de você viver no meio de gente, né? Tem muita coisa em comum mesmo. E de ser apaixonado por algo, né? Sim. Acho que Com só muda certeza. o objeto da paixão, mas de resto é tudo bem parecido. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigado. Obrigada, Giovanni, se quiser deixar o seu convite pra galera aí no JediCon, eu acho que é a hora pro pessoal não perder, porque é um evento que esse ano vai ser bem especial, né? Perfeito. Esse ano, 25 anos do Conselho. Pra quem é fã e pra quem não é fã de Star Wars, também quiser conhecer, Legal. sabe? A Taqueta sabe melhor do que eu que a Arena é um lugar magnífico para Espetacular. eventos. Então a gente está preparando um mega evento para vocês lá. E assim, siga o Conselho Jedi nas redes sociais, @Conselho Jedi PR, né, para saber da JediCon e de outros eventos, outras atividades que a gente faz. Uhum. E o recado é esse, que a força esteja com todos vocês. Né? Não Ótimo! podia deixar de falar, Que bom que né? você falou. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você também, Taquetá. Por favor, deixe suas redes pra galera também te conhecer. Quem gosta de Atlético ou não, também quem só quer se divertir um pouco ou conhecer um pouco da história de Curitiba também. Fica à vontade. Bom, gente, primeiro, obrigada. Foi maravilhoso estar aqui, você é maravilhosa. Obrigada. Bom, minhas redes sociais é @Taquetá. Você me encontra em todas elas. X, Twitter, Instagram, TikTok. Eu sou meio fraca. TikTok, tenho preguiça de TikTok. Mas tô lá também. E eu tenho um canal que se chama Tretes. Tretes Oficial também, em todas as redes sociais. Daí a Tretes já é um canal bem grande. A gente tem programação diária no YouTube, com 3 a 4 vídeos por dia, mais 3 lives semanais. Tem o portal de notícias, que é tretes.com.br, que tem notícias sobre o Atlético também todos os dias. É um trabalho enorme, cheio de gente envolvida. Eu convido vocês a assistirem os Botecos da Tretes, que é o programa que eu apresento com convidados especialíssimos, que são torcedores, né? Que a gente conta história de torcedor para torcedor. Quinzenalmente às quintas, mas tem já alguns episódios lá no YouTube que você pode assistir. E é isso. Muito obrigada, de coração. Adorei o papo, adorei conhecer você também. Boa sorte no evento, né? Que seja um Obrigado. sucesso. Comprem o ingresso do Tudo amiguinho corra aqui. suavemente, sem intempéries, porque a gente Não sabe que é vai ter, evento. é evento. Que você consiga lidar com as intempéries. Eu acho isso mais Exatamente. honesto. Achei legal, mas- achei legal. Perfeito. E muito obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de deixar um gostei, comentar quais outros assuntos você quer ver aqui no Papo em Dobro. A gente gosta muito desse programa, então a gente com certeza vai ler o seu comentário e vai considerar trazer pra cá quem você admira. Muito obrigada mais uma vez. Não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!